Uma das mulheres mais ricas do Amazonas tem sua vida virada de cabeça para baixo quando uma menina descalça irrompe no restaurante mais caro de Manaus e pede as sobras do seu prato. O que acontece nos próximos 18 meses vai chocar você. Traições familiares, segredos sombrios e uma luta desesperada que mudará para sempre 2 vidas. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O ar-condicionado do restaurante panorâmico sussurrava suavemente, enquanto Antônia Tavares dos Santos ajustava o lenço Hermès ao redor do pescoço, observando distraída o movimento do Rio Negro através da janela panorâmica. Aos 42 anos, ela havia construído um império imobiliário que se estendia por toda a região amazônica, transformando-se na mulher mais temida e respeitada do setor em Manaus. Seus olhos verdes, herdados da avó libanesa, refletiam uma determinação que poucos ousavam desafiar nas salas de reunião da torre empresarial, onde mantinha seu escritório no último andar. A reunião de negócios havia terminado há poucos minutos, selando mais um contrato milionário para a construção de um complexo residencial de luxo na Ponta Negra. Antônia saboreava lentamente o salmão grelhado, enquanto revisava mentalmente os detalhes do projeto, quando um movimento súbito na entrada do restaurante chamou sua atenção. Uma menina magra, de aproximadamente 11 anos, com os pés descalços e roupas evidentemente sujas, havia conseguido passar pela segurança e caminhava hesitante entre as mesas cobertas com toalhas brancas imaculadas. Os outros clientes começaram a sussurrar inquietos, alguns fazendo gestos discretos para chamar os garçons. A menina tinha cabelos castanhos desalinhados e olhos escuros que brilhavam com uma mistura de medo e determinação. Ela se aproximou da mesa de Antônia com passos incertos, como se cada movimento exigisse toda a sua coragem. "Senhora", disse a menina com voz trêmula, mas clara, "a senhora vai terminar essa comida?" Seus olhos fixaram-se no prato meio cheio de Antônia, onde ainda restavam pedaços de salmão e vegetais grelhados. Eu não como há 3 dias." O silêncio que se instalou no ambiente foi ensurdecedor. Antônia sentiu seu coração acelerar de forma inexplicável. Durante décadas construindo negócios, enfrentando homens poderosos e tomando decisões que envolviam milhões de reais, ela nunca havia se sentido tão desarmada quanto naquele momento, diante dos olhos desesperados de uma criança. "Como você se chama?" perguntou Antônia suavemente, ignorando os olhares reprovadores dos outros clientes. "Yara", respondeu a menina, ainda hesitante. "Meu nome é Yara." Sem pensar 2 vezes, Antônia empurrou o prato em direção à criança. "Sente-se", disse, indicando a cadeira vazia à sua frente. "E não se preocupe com eles", acrescentou, notando como Yara olhava nervosa para os outros comensais. "Você está comigo agora." Enquanto Yara devorava a comida, com uma fome desesperada, mas tentando manter alguma educação, Antônia observava cada detalhe. A menina usava uma camiseta surrada demais para seu corpo magro e uma bermuda rasgada nas bordas. Apesar da sujeira e do estado das roupas, havia algo em seus olhos que transmitia uma inteligência aguçada e uma dignidade que as circunstâncias não conseguiam apagar. "Onde você mora, Yara?" perguntou Antônia com cuidado. A menina parou de comer por um momento, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela rapidamente tentou esconder. "Na rua", admitiu em voz baixa. "Às vezes durmo perto do mercado, às vezes embaixo da ponte. Depende de onde é mais seguro." "E sua família?" "Minha mãe. Ela faleceu quando eu tinha 8 anos. Meu pai..." Yara hesitou, como se as palavras fossem espinhos em sua garganta. "Meu pai me machucava. Eu fugi." Antônia sentiu uma onda de emoções contraditórias. Sua vida era regida pela lógica, pelos contratos, pelas análises de risco. Cada decisão passava por avaliações criteriosas e planejamento estratégico. Mas algo naquela criança despertava impulsos
que ela não conseguia racionalizar nem controlar. Você quer vir comigo? As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse processá-las completamente. Para minha casa, quero dizer, pelo menos até resolvermos sua situação. Yara parou de comer novamente e a encarou com uma expressão de incredulidade misturada com esperança cautelosa. A senhora está falando sério? Completamente, respondeu Antônia, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. Mas primeiro, vamos te dar um banho e roupas limpas. Enquanto se levantavam da mesa, Antônia não fazia ideia de que estava iniciando uma jornada de 18 meses que transformaria não apenas a vida de Yara, mas revelaria aspectos de si mesma que havia mantido enterrados sob camadas de sofisticação e controle profissional. O que começara como um impulso compassivo se tornaria a experiência mais desafiadora e transformadora de sua existência. A mansão de Antônia na Cidade Nova era um espetáculo de arquitetura moderna, adaptada ao clima amazônico, com amplas janelas que aproveitavam a ventilação natural e um jardim exuberante, que se mesclava harmoniosamente com a vegetação nativa. Conceição, Ferreira, sua funcionária doméstica há 15 anos, quase deixou cair a bandeja de cristal que carregava quando viu Antônia entrando pela porta principal, acompanhada de uma menina descalça e visivelmente maltrapilha. Dona Antônia, murmurou Conceição, seus olhos escuros demonstrando uma mistura de surpresa e desaprovação mal disfarçada. A senhora não me avisou que teríamos visita. Conceição, esta é Yara, disse Antônia, colocando uma mão protetora no ombro da menina. Ela vai ficar conosco por um tempo. Prepare o quarto de hóspedes azul e veja se encontra algumas roupas adequadas para ela. A expressão de Conceição se endureceu quase imperceptivelmente. Aos 53 anos, ela havia dedicado grande parte de sua vida a manter a casa de Antônia em ordem perfeita, orgulhando-se da rotina impecável e da discrição que caracterizavam o lar. A presença de uma menina de rua representava uma perturbação que ela não estava disposta a aceitar facilmente. Dona Antônia, disse Conceição com cautela, talvez fosse melhor a senhora pensar melhor sobre isso. Não sabemos nada sobre essa menina. Pode ser perigoso. Yara recuou instintivamente, seus olhos se enchendo novamente de lágrimas. A rejeição era um território familiar para ela, mas isso não tornava menos dolorosa. Antônia notou a reação da criança e sentiu uma raiva protetiva que a surpreendeu. Conceição, disse Antônia com voz firme, Yara é nossa convidada e será tratada com o mesmo respeito que você demonstraria a qualquer pessoa nesta casa, está claro? O tom de autoridade era inconfundível. Conceição baixou a cabeça, murmurou um sim, senhora, relutante, e se retirou para preparar o quarto, mas não sem antes lançar um olhar de evidente desconfiança na direção de Yara. Nos dias que se seguiram, a adaptação foi mais difícil do que Antônia havia antecipado. Yara acordava frequentemente durante a noite com pesadelos que a faziam gritar o nome Rodrigo entre lágrimas e tremores. Durante o dia, ela andava pela casa como um animal acuado, tocando os objetos com reverência temerosa e recusando-se a se sentar nos móveis de veludo italiano da sala de estar. A primeira refeição em família foi um teste de paciência para todos. Yara não sabia usar os talheres adequadamente. Comia com pressa desesperada, como se a comida pudesse desaparecer a qualquer momento, e derramou suco de açaí no tapete persa da sala de jantar. Conceição suspirou alto e comentou acidamente sobre certas pessoas que não sabem viver em casas decentes. Conceição, repreendeu Antônia sharply. Na cozinha. Agora. A conversa na cozinha foi tensa e definitiva. Antônia deixou claro que qualquer hostilidade em relação a Yara resultaria na demissão imediata. Conceição, ciente de que precisava do emprego para sustentar seus 2 filhos, não teve escolha senão aceitar a situação, embora seu ressentimento continuasse fervendo sob a superfície de uma cordialidade forçada. A matrícula na escola particular Colégio Amazonense revelou novos desafios. Yara tinha uma defasagem educacional severa. Mal sabia ler frases complexas e suas habilidades matemáticas não passavam de operações básicas. Os colegas de classe, filhos da elite manauara,
a receberam com uma curiosidade cruel que logo se transformou em zombarias abertas sobre suas origens. "Ela mora mesmo com você?" perguntou Sofia, filha de um industrial, durante o intervalo. "Minha mãe disse que ela veio da rua. Aposto que tem pulgas." As lágrimas de humilhação de Yara atingiram Antônia como punhaladas. Ela contratou imediatamente 3 professores particulares especializados e começou ela mesma a ajudar com as lições de casa, sacrificando reuniões importantes e jantares de negócios para sentar-se à mesa da cozinha, explicando tabuadas e regras de gramática. Foi durante uma dessas sessões de estudo, 3 semanas após a chegada de Yara, que aconteceu a primeira descoberta perturbadora. A menina estava desenhando em um caderno enquanto esperava Antônia terminar uma ligação de trabalho, quando acidentalmente derrubou água sobre o papel. Ao tentar secar o desenho, Yara descobriu que havia várias folhas coladas juntas, e entre elas, fotografias. As imagens mostravam momentos íntimos de sua convivência com Antônia. Yara brincando no jardim, as duas jantando juntas, até mesmo uma foto tirada através da janela do quarto de Yara enquanto ela dormia. No verso de uma das fotografias, uma caligrafia que ela reconheceu como sendo de Conceição, havia escrito: "Evidência dia 15, comportamento inadequado durante jantar." O sangue de Yara gelou. Alguém estava documentando secretamente sua presença na casa, coletando evidências como se ela fosse uma criminosa. Suas mãos tremeram enquanto escondia rapidamente as fotografias em sua mochila escolar. A desconfiança, companheira constante de seus anos na rua, despertou com força total. Naquela noite, fingindo estar dormindo, Yara escutou uma conversa telefônica que confirmou seus piores temores. Conceição falava em voz baixa no corredor, pensando que todos dormiam. "Sim, senhora Regina, eu estou fotografando tudo como a senhora pediu", dizia Conceição. "A menina quebrou um vaso de cristal ontem e deixou marcas de dedos sujos na parede branca do hall. Tenho documentado cada incidente." Regina, a irmã de Antônia. Yara havia a encontrado apenas uma vez, durante uma visita breve que havia sido marcada por olhares gélidos e comentários sarcásticos sobre projetos sociais inadequados. Agora, descobria que Regina estava orquestrando uma campanha secreta de vigilância, usando Conceição como espiã. A descoberta plantou sementes de insegurança que começaram a afetar o comportamento de Yara na escola e em casa. Ela se tornou mais retraída, questionando cada gesto de carinho de Antônia, perguntando-se se também era parte de algum esquema elaborado. A confiança, já frágil, começou a se despedaçar silenciosamente. Os primeiros 6 meses na casa de Antônia trouxeram transformações visíveis em Yara, mas também revelaram a complexidade dos obstáculos que enfrentavam. A menina havia ganhado peso, sua pele recuperara um brilho saudável, e seu cabelo, agora bem cuidado, brilhava sob a luz dos lustres de cristal. Porém, as cicatrizes emocionais provaram ser muito mais teimosas que as físicas. A descoberta das fotografias secretas assombrava Yara diariamente. Durante as refeições, ela observava Conceição discretamente, procurando por sinais de que estava sendo documentada. À noite, verificava os cantos do quarto procurando por câmeras escondidas. A paranoia, ferramenta de sobrevivência nas ruas, havia se infiltrado no que deveria ser seu santuário. A situação chegou ao ponto de ruptura durante uma feira de ciências na escola. Yara havia trabalhado incansavelmente em um projeto sobre purificação da água usando plantas amazônicas, uma ideia que surgiu de suas memórias de beber água questionável durante seus anos nas ruas. O projeto demonstrava uma inteligência natural impressionante e uma capacidade de pesquisa que surpreendeu até mesmo Antônia. "Veja só", disse Antônia orgulhosa para outros pais presentes na feira. Yara desenvolveu este método usando o aguapé e outras plantas aquáticas da região. É genial. Mas a alegria do momento foi estilhaçada quando Sofia e suas amigas se aproximaram da bancada de Yara com sorrisos maliciosos. "Nossa, que legal", disse Sofia com falsa animação. "Você aprendeu isso bebendo água suja na rua?" A humilhação pública foi devastadora.
Yara sentiu todas as conquistas dos últimos meses desmoronarem em segundos. Ela saiu correndo da escola, deixando Antônia para trás com explicações embaraçadas e um projeto científico brilhante abandonado sobre a mesa. Antônia a encontrou horas depois, escondida no jardim atrás das mangueiras centenárias, chorando silenciosamente. Yara, não deixe que elas vejam você desistir, disse Antônia, sentando-se no chão ao lado da menina, sem se importar com o vestido de seda. Seu projeto era o melhor de todos. Não importa, murmurou Yara. Elas nunca vão me aceitar. Eu sempre serei a menina suja da rua para elas. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Yara tomou uma decisão que mudaria tudo. Antônia, disse ela usando o nome da mulher pela primeira vez sem o formal senhora. Preciso te contar sobre as fotografias. A revelação sobre a vigilância secreta de Regina atingiu Antônia como um soco no estômago. A irmã, 5 anos mais velha e sócia majoritária na empresa familiar, sempre havia sido competitiva e controladora, mas isso ultrapassava todos os limites. A traição familiar era algo que Antônia nunca havia considerado possível. Conceição, chamou Antônia com voz que cortava o ar como uma lâmina. O confronto foi brutal e definitivo. Conceição, encurralada com as evidências, admitiu relutantemente seu papel na conspiração. Regina havia prometido um bônus substancial se ela conseguisse documentar comportamentos que pudessem ser usados para questionar a estabilidade mental de Antônia. Dona Antônia, eu preciso deste emprego, implorou Conceição com lágrimas nos olhos. Meus filhos dependem de mim. Dona Regina disse que era para o bem da senhora, que a menina ia acabar trazendo problemas. A demissão foi imediata. Antônia não tolerava deslealdade, especialmente quando envolvia alguém sob sua proteção. Mas a partida de Conceição criou um vazio na dinâmica da casa que forçou Antônia e Yara a uma intimidade ainda maior. Cozinhar juntas se tornou uma terapia inesperada. Yara ensinou a Antônia receitas simples que havia aprendido nas ruas, como farofa de banana e peixe assado na folha. Em troca, Antônia compartilhou histórias de sua infância, revelando vulnerabilidades que nunca havia exposto a ninguém. Sabe, Yara, disse Antônia certa noite enquanto preparavam tapioca. Quando eu era criança, minha família também não tinha muito dinheiro. Meu pai trabalhava no porto e minha mãe costurava para fora. Regina sempre foi a filha perfeita, e eu era a rebelde que sonhava grande demais. Essas revelações criaram uma conexão emocional que transcendia as diferenças de idade e origem social. Yara começou a ver Antônia não apenas como uma benfeitora rica, mas como uma mulher que também havia enfrentado desafios e julgamentos para chegar onde estava. No 7º mês, um evento inesperado acelerou ainda mais a transformação de ambas. Durante uma tempestade típica da região, a energia da casa acabou, e elas se viram presas em casa com apenas velas e lanternas para a iluminação. Sem televisão, internet ou outras distrações, passaram a noite conversando sobre seus medos mais profundos. Eu sonho com minha mãe às vezes, confessou Yara na penumbra aconchegante. Ela me dizia que eu era especial, que tinha um propósito. Mas depois que ela morreu, só ouvi o contrário. Sua mãe estava certa, respondeu Antônia com convicção. Você é extraordinária, Yara. Não apenas inteligente, mas corajosa de uma forma que eu gostaria de ter sido na sua idade. Foi nessa noite que Yara perguntou pela primeira vez: você acha que poderia me adotar oficialmente? A pergunta pegou Antônia desprevenida, mas a resposta veio do coração. Eu adoraria. Mas precisamos ter certeza de que é isso que ambas realmente queremos. O processo de aproximação emocional não foi linear. Houve recaídas, momentos de dúvida e dias em que as diferenças culturais e sociais pareciam intransponíveis. Mas cada obstáculo superado fortalecia a ligação entre elas, construindo uma base sólida para o que estava por vir. O 8º mês trouxe a primeira grande crise externa. Regina, furiosa com a demissão de Conceição e a recusa de Antônia em se livrar daquela responsabilidade social inadequada, decidiu escalar o conflito. Ela contratou um investigador particular para pesquisar o passado de Yara,
esperando encontrar informações que pudessem ser usadas para forçar sua remoção da casa. O que o investigador descobriu foi muito mais perturbador do que Regina havia antecipado. Rodrigo Nascimento, o pai biológico de Yara, não era apenas o homem violento que ela havia descrito. Ele estava envolvido em atividades relacionadas ao tráfico de substâncias e lavagem de dinheiro, usando uma rede de crianças como correios para transportar produtos entre diferentes pontos da cidade. Quando Regina compartilhou essas informações com Antônia, esperava que a irmã ficasse aterrorizada e imediatamente se livrasse de Yara. Em vez disso, Antônia reagiu com uma mistura de raiva protetiva e determinação redobrada. "Você não entende, Regina", disse Antônia durante uma confrontação tensa no escritório da empresa. "Isso só confirma que Yara precisa ainda mais da nossa proteção. Ela escapou de uma situação terrível e merece uma chance de recomeçar." "Antônia, seja racional", explodiu Regina, sua paciência finalmente esgotada. "Essa menina vai destruir tudo que construímos. Os clientes estão comentando sobre sua nova obsessão. Você está perdendo contratos importantes, negligenciando reuniões cruciais. Por causa de quê? De uma pivete que pode estar mentindo sobre tudo." A acusação atingiu Antônia como um raio. A possibilidade de ter sido manipulada por uma criança mais esperta do que aparentava havia cruzado sua mente em momentos de dúvida, mas ouvir isso verbalizado pela irmã despertou uma fúria que ela não sabia que possuía. "Saia do meu escritório", disse Antônia com voz perigosamente baixa. "E não ouse falar sobre Yara dessa forma novamente." Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Naquela noite, Antônia observou Yara fazendo lição de casa com uma nova perspectiva. Seria possível que uma criança de 11 anos fosse capaz de tamanha manipulação? Os pesadelos poderiam ser encenação? A inteligência demonstrada nos estudos poderia ser uma fachada para esconder motivos ulteriores? Essas dúvidas criaram uma tensão sutil, mas perceptível na dinâmica da casa. Yara, com sua intuição aguçada desenvolvida nas ruas, percebeu a mudança no comportamento de Antônia. A mulher que sempre havia sido carinhosa e presente começou a fazer perguntas mais diretas sobre seu passado, questionando detalhes que havia aceito sem questionar antes. O ponto de ruptura chegou quando Antônia, movida por uma necessidade compulsiva de ter certeza, contratou discretamente seu próprio investigador para verificar independentemente a história de Yara. A descoberta de que estava sendo investigada devastou a menina de uma forma que Antônia não havia antecipado. "Você também não confia em mim", disse Yara com uma voz quebrada que cortou o coração de Antônia. "Igual a todos os outros." A crise de confiança mútua quase destruiu tudo o que haviam construído juntas. Foi necessária uma conversa dolorosa e honesta para reconstruir as pontes queimadas e estabelecer uma base mais sólida para seu relacionamento. O 9º mês marcou o início da fase mais intensa e transformadora da jornada. Antônia havia tomado uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Ela começou oficialmente o processo de adoção de Yara, independente da aprovação de Regina ou das consequências para seus negócios. A decisão desencadeou uma guerra familiar que se espalhou por todos os aspectos da vida de Antônia. Regina não apenas cortou relações pessoais, mas começou uma campanha sutil para minar a posição de Antônia na empresa. Ela espalhou rumores sobre instabilidade emocional e decisões impulsivas entre clientes e parceiros de negócios, criando dúvidas sobre a liderança de Antônia. O primeiro golpe veio durante a apresentação de um projeto crucial para a construção de um resort de luxo na região de Presidente Figueiredo. Antônia havia trabalhado nesse projeto por mais de um ano, mas na manhã da apresentação final, Yara acordou com febre alta e vômitos. A pediatra diagnosticou uma infecção grave que requeria hospitalização imediata. Antônia enfrentou a escolha mais difícil de sua vida profissional: comparecer à apresentação que poderia render 50 milhões de reais para a empresa ou ficar no hospital com Yara. Sua escolha foi instantânea e sem arrependimento. Ela permaneceu no hospital, segurando a mão de Yara durante todo o procedimento médico.
A perda do contrato foi devastadora, não apenas financeiramente, mas simbolicamente. Regina usou o incidente como evidência de que Antônia havia perdido o foco e não podia mais ser confiável para tomar decisões importantes da empresa. Você escolheu uma criança desconhecida em vez da nossa empresa familiar, acusou Regina durante uma reunião tensa com os outros sócios. Isso não é emocional, é irresponsabilidade profissional. Mas a experiência no hospital revelou algo fundamental para Antônia. Enquanto segurava a mão de Yara e via o medo nos olhos da menina, ela percebeu que havia encontrado um propósito mais profundo que qualquer sucesso financeiro poderia proporcionar. A vulnerabilidade de Yara despertava uma força protetiva que ela não sabia que possuía. Foi durante a recuperação de Yara que aconteceu uma das revelações mais importantes de toda a jornada. A menina, ainda debilitada pela infecção, mas emocionalmente mais aberta devido aos cuidados recebidos, finalmente teve coragem de contar toda a verdade sobre seu passado. Antônia, disse Yara uma noite, sua voz ainda fraca, mas determinada. Eu não te contei tudo sobre meu pai. Ele não apenas me batia, ele me fazia carregar coisas para outras pessoas. Eu não sabia o que era na época, mas agora entendo que eram drogas. A confissão foi como abrir uma comporta emocional. Yara revelou detalhes sobre como havia sido usada como correio involuntário, transportando substâncias entre diferentes pontos da cidade sem compreender completamente a natureza do que estava fazendo. Ela descreveu como Rodrigo a ameaçava com violência se ela recusasse ou contasse a alguém sobre essas atividades. Eu fugi quando ele quis me fazer transportar algo muito pesado, continuou Yara, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele disse que se eu fosse pega seria minha culpa, não dele. Foi quando percebi que ele nunca me protegeria. A revelação completa do trauma de Yara criou uma compreensão mais profunda entre elas. Antônia percebeu que a coragem da menina em escapar de uma situação tão perigosa era extraordinária e que sua desconfiança inicial era uma resposta natural e inteligente a anos de manipulação e abuso. Você foi muito corajosa, disse Antônia, abraçando Yara com uma ternura que surpreendeu ambas. E você está segura agora. Eu prometo que nunca vou deixar ninguém te machucar novamente. Essa promessa se tornaria profética de formas que nenhuma delas poderia imaginar. Porque Rodrigo, através de suas próprias redes criminosas, havia descoberto onde Yara estava morando. E ele tinha planos que iam muito além de simplesmente recuperar sua propriedade. O 10º mês trouxe mudanças significativas na dinâmica familiar e social que cercava Antônia e Yara. A nova funcionária doméstica, uma mulher gentil chamada Maria das Graças, havia criado um ambiente muito mais acolhedor na casa. Diferente de Conceição, Maria das Graças genuinamente se afeiçoou a Yara, tratando-a com o carinho maternal que a menina nunca havia experimentado completamente. Vem cá, minha filha, dizia Maria das Graças enquanto ensinava Yara a preparar beijinho de coco na cozinha. Sua mãe biológica ficaria orgulhosa de ver a mocinha educada que você se tornou. Essas interações simples, mas carregadas de afeto, ajudaram Yara a desenvolver uma autoestima mais sólida. Ela começou a se ver não apenas como uma sobrevivente, mas como uma pessoa merecedora de amor e cuidado. Seus pesadelos noturnos se tornaram menos frequentes, e ela começou a dormir a noite toda sem acordar, gritando o nome de Rodrigo. Na escola, as coisas também melhoraram gradualmente. Um professor de ciências, impressionado com o projeto sobre purificação da água de Yara, a incentivou a participar de uma feira de ciências regional. O convite representou uma oportunidade de mostrar seu talento além dos limites da escola, onde enfrentava preconceito constante. Sabe, Yara, disse professor Henrique durante uma conversa particular, você tem um dom natural para entender processos biológicos complexos. Já pensou em estudar biologia marinha ou engenharia ambiental no futuro? A ideia de ter um futuro profissional real, baseado em suas habilidades e não limitado por sua origem, foi revolucionária para Yara. Pela primeira vez, ela conseguiu visualizar-se como uma adulta bem-sucedida, contribuindo positivamente para a sociedade. Antônia, observando essa transformação, sentia uma satisfação profunda
que nenhum sucesso empresarial havia proporcionado. Ver Yara florescer intelectual e emocionalmente validava todas as decisões difíceis que havia tomado nos últimos meses. Mas essa fase de relativa tranquilidade seria interrompida abruptamente por eventos que testariam a força de sua ligação de formas inimagináveis. Regina, frustrada com sua incapacidade de separar Antônia de Yara através de pressão familiar e profissional, tomou uma decisão que cruzaria uma linha moral irreversível. Ela decidiu entrar em contato diretamente com Rodrigo Nascimento, o pai biológico de Yara. O primeiro contato aconteceu através de intermediários. Regina não seria tola o suficiente para se expor diretamente a um criminoso conhecido. Mas sua mensagem foi clara. Ela estava disposta a pagar generosamente por informações sobre a localização de Yara e por sua recuperação. Rodrigo, que havia estado procurando Yara há meses através de suas próprias redes, viu na oferta de Regina uma oportunidade dupla: recuperar sua propriedade e ainda receber pagamento por isso. Ele não tinha interesse paternal genuíno em Yara. Para ele, ela era um ativo valioso que havia sido roubado. O plano que Regina e Rodrigo elaboraram era aparentemente simples. Ele recuperaria Yara durante um momento de vulnerabilidade, levando-a para longe de Manaus, até que Antônia recuperasse o senso e desistisse do processo de adoção. Regina forneceria informações sobre a rotina de Yara e garantiria que não haveria obstáculos legais imediatos para a recuperação parental. O que Regina não antecipou foi que Rodrigo tinha seus próprios planos para Yara, que iam muito além de simplesmente afastá-la de Antônia. Ele havia expandido suas operações criminosas e precisava de correios confiáveis, crianças que pareciam inocentes, mas eram completamente controláveis através de medo e manipulação. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando Yara começou a relatar a sensação de estar sendo observada. Durante o trajeto da escola para casa, ela notou o mesmo homem em uma motocicleta várias vezes. No shopping, onde costumava ir com Antônia aos sábados, ela viu rostos que pareciam familiares, mas não conseguia identificar exatamente onde os havia conhecido. Antônia, disse Yara certa noite, sua voz carregada de ansiedade. Eu acho que alguém está me seguindo. Antônia inicialmente atribuiu essas preocupações ao trauma passado de Yara e à sua tendência natural à paranoia desenvolvida durante os anos nas ruas. Mas quando a própria Maria das Graças comentou ter notado movimentação estranha ao redor da casa, Antônia começou a levar as preocupações mais seriamente. A contratação de uma empresa de segurança privada foi a primeira medida de precaução. Câmeras foram instaladas ao redor da propriedade e um segurança discreto começou a acompanhar Yara durante seus deslocamentos para a escola. Mas todas essas precauções se mostraram insuficientes quando Rodrigo finalmente decidiu agir. Ele havia estudado a rotina de Yara meticulosamente, com informações fornecidas por Regina, e identificou o momento perfeito para o sequestro. A oportunidade surgiu durante uma apresentação escolar sobre sustentabilidade ambiental na Amazônia. Yara havia sido escolhida para representar sua turma em uma feira que aconteceria no Centro Cultural Usina Chaminé. Antônia, que nunca perdia eventos importantes de Yara, havia se comprometido a comparecer, mas uma emergência empresarial de última hora a forçou a chegar atrasada. Foi nesse intervalo de vulnerabilidade que Rodrigo atacou. Ele se aproximou de Yara quando ela estava sozinha, ajustando seu projeto para a apresentação e, usando uma mistura de charme manipulativo e ameaças veladas, conseguiu convencê-la a acompanhá-lo por apenas alguns minutos para conversar sobre o futuro. Yara, apesar de todos os seus instintos de autopreservação gritarem perigo, foi dominada pela confusão emocional de ver o pai biológico após anos de separação. Parte dela ainda carregava a esperança infantil de que ele pudesse ter mudado, de que pudesse oferecer o amor paternal que ela sempre desejara. Quando Antônia chegou ao evento e descobriu que Yara havia desaparecido, seu mundo desabou completamente. Os próximos 3 dias se tornariam os mais aterrorizantes de sua vida, testando não apenas sua determinação,
mas também revelando reservas de coragem e recursos que ela não sabia que possuía. A investigação policial foi iniciada imediatamente, mas Antônia, conhecendo as limitações do sistema, também mobilizou recursos privados. Ela contratou os melhores investigadores particulares de Manaus, ofereceu recompensas substanciais por informações e usou todos os seus contatos empresariais e políticos para pressionar por uma resposta rápida. Durante esses 3 dias infernais, Antônia descobriu reservas de força emocional que não sabia que possuía. Ela mal dormiu, mal comeu e coordenou pessoalmente todas as operações de busca. A mulher de negócios fria e calculista desapareceu completamente, substituída por uma mãe desesperada, disposta a fazer qualquer coisa para recuperar sua filha. Foi Maria das Graças quem forneceu a pista crucial. Ela se lembrou de ter visto Conceição, a ex-funcionária, conversando no telefone em português misturado com palavras que pareciam códigos ou endereços. Uma das palavras que ela conseguiu lembrar era Coroado, uma área periférica de Manaus conhecida por sua alta criminalidade. Enquanto isso, Yara estava vivendo um pesadelo que superava todos os traumas anteriores de sua vida. Rodrigo não era o pai arrependido que uma parte ingênua dela esperava encontrar. Ele era pior do que suas memórias mais sombrias sugeriram. Nos 3 dias de cativeiro, ele deixou claro que ela seria usada novamente como correio, mas agora em operações muito mais perigosas e lucrativas. Você cresceu, princesinha, disse Rodrigo com um sorriso que gelou o sangue de Yara. Agora pode carregar cargas maiores e ir a lugares onde homens adultos chamariam muita atenção. Mas Yara não era mais a criança aterrorizada de anos atrás. Meses de segurança, educação e amor haviam fortalecido sua autoconfiança e aguçado sua inteligência. Ela percebeu que sua única chance de escapar seria usar a esperteza, não a força física. Durante as horas em que estava sendo mantida em um barraco improvisado no Coroado, Yara conseguiu ativar discretamente o gravador de voz do celular que Antônia havia dado a ela para emergências. O aparelho, escondido no bolso de sua mochila escolar, capturou não apenas as ameaças de Rodrigo, mas também conversas reveladoras sobre suas operações criminosas e, mais importante, sua ligação com Regina. A madame rica, irmã dela, pagou bem para me dar essas informações, gabou-se Rodrigo para um comparsa. Disse que era para o bem da menina, que a irmã estava sendo manipulada. Mas eu sei que é só inveja. Rica também tem dessas coisas. A gravação não apenas incriminava Rodrigo, mas revelava a traição devastadora de Regina. Para Yara, descobrir que alguém da própria família de Antônia havia orquestrado seu sequestro foi quase tão traumático quanto o próprio cativeiro. O resgate aconteceu no 3º dia, quando a combinação de investigação policial e recursos privados finalmente localizou o esconderijo no Coroado. A operação foi coordenada cuidadosamente para minimizar riscos para Yara. Mas mesmo assim, os momentos finais foram tensos e perigosos. Antônia, que havia insistido em acompanhar a operação de resgate apesar dos protestos da polícia, foi a primeira pessoa que Yara viu quando as portas do barraco foram arrombadas. O alívio e a alegria do reencontro foram imensos, mas ambas sabiam que os traumas desses 3 dias deixariam cicatrizes duradouras. Eu sabia que você viria me buscar, sussurrou Yara nos braços de Antônia, enquanto eram levadas para longe do local. Eu sempre soube. Mas o verdadeiro impacto do sequestro só seria totalmente compreendido nos dias seguintes, quando as gravações de Yara foram analisadas e revelaram a extensão da traição familiar que havia tornado possível toda a tragédia. O julgamento de Rodrigo e seus comparsas foi relativamente rápido, dadas as evidências esmagadoras fornecidas pelas gravações de Yara e pelo testemunho de múltiplas vítimas de suas operações criminosas. Ele foi condenado a 15 anos de prisão por sequestro, tráfico de substâncias e aliciamento de menores. Mas foi o confronto com Regina que representou o verdadeiro teste final para Antônia e Yara. A descoberta de que a irmã havia colaborado diretamente no sequestro não apenas destruiu qualquer possibilidade de reconciliação familiar, mas também forçou Antônia a reavaliar fundamentalmente seus valores e prioridades. Como você pôde?
Perguntou Antônia durante um confronto final no escritório da empresa. As gravações de Yara tocando no alto-falante do computador. Ela é uma criança, Regina. Uma criança que eu amo como se fosse minha própria filha. Regina, confrontada com evidências indiscutíveis de sua participação no sequestro, inicialmente tentou se defender, alegando que suas intenções eram proteger os interesses da família. Mas, sob a pressão das possíveis consequências legais de suas ações, ela finalmente admitiu a verdade sobre suas motivações. Eu tinha inveja, confessou Regina com lágrimas de raiva e humilhação. Inveja da sua coragem de seguir o coração quando eu sempre fiz apenas o que era esperado. Inveja da forma como você encontrou propósito e felicidade com essa menina quando eu construí uma vida inteira baseada apenas no sucesso financeiro. A confissão foi libertadora para ambas as irmãs, mas também definitiva em termos de sua relação futura. Antônia não podia perdoar a traição que havia colocado Yara em perigo mortal, e Regina, envergonhada por suas ações, escolheu se afastar completamente da vida da irmã. A dissolução da sociedade empresarial foi complicada, mas necessária. Antônia manteve controle sobre os projetos que havia desenvolvido pessoalmente, enquanto Regina ficou com os aspectos mais tradicionais do negócio familiar. A separação foi dolorosa financeiramente, mas emocionalmente libertadora. Com Regina fora de suas vidas, Antônia e Yara puderam finalmente se concentrar completamente em construir sua nova família. O processo de adoção, que havia sido complicado pelas interferências de Regina, agora avançava rapidamente. O último mês dos 18 foi dedicado a curas e planejamento futuro. Yara, apesar dos traumas recentes, demonstrou uma resiliência impressionante. Ela continuou se destacando academicamente, e seu projeto sobre purificação da água, usando plantas amazônicas, ganhou reconhecimento nacional, resultando em um convite para participar de uma feira científica internacional. "Você quer ir?" perguntou Antônia quando receberam o convite. "Seria uma oportunidade incrível, mas eu entenderia se você preferisse ficar perto de casa por enquanto." "Eu quero ir", respondeu Yara com uma determinação que surpreendeu ambas. "Mas apenas se você vier comigo." A viagem para o exterior representaria não apenas uma oportunidade acadêmica para Yara, mas também o primeiro teste real de sua nova identidade como uma família legalmente constituída. O passaporte de Yara seria emitido com o sobrenome Tavares dos Santos, marcando oficialmente sua transformação completa. A cerimônia de adoção aconteceu em uma tarde ensolarada de dezembro, exatamente 18 meses após seu primeiro encontro no restaurante. O juiz, impressionado com a história de transformação mútua que havia presenciado através dos documentos do processo, fez comentários emocionados sobre a definição verdadeira de família. "Família não é determinada apenas por laços de sangue", disse o magistrado durante a cerimônia, "mas por amor, dedicação e compromisso mútuo. Vocês duas exemplificam isso perfeitamente." Quando Yara Tavares dos Santos saiu do tribunal com seu novo documento de identidade, ela não era mais a menina faminta e desesperada que havia irrompido em um restaurante elegante 18 meses antes. Ela era uma jovem confiante, intelectualmente curiosa e emocionalmente segura, com um futuro brilhante pela frente. Antônia, por sua vez, havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em seus empreendimentos imobiliários ou contas bancárias, but em ter alguém para amar incondicionalmente e que a amava da mesma forma. A mulher que havia construído um império baseado na determinação fria, agora entendia o poder transformador da compaixão. A última cena de sua jornada de 18 meses aconteceu no aeroporto de Manaus, enquanto se preparavam para embarcar para São Paulo, primeira parada em sua viagem internacional. Yara segurava orgulhosamente seu passaporte novo, enquanto Antônia carregava uma pasta com todos os documentos do projeto científico premiado. "Está nervosa?" perguntou Antônia enquanto aguardavam na fila do embarque. "Um pouco", admitiu Yara com um sorriso. "Mas não é o mesmo medo de antes. É uma ansiedade boa de expectativa." Enquanto o avião decolava sobre a floresta amazônica, ambas olharam pelas janelas para a cidade que havia testemunhado sua transformação extraordinária.
Manaus não era apenas o lugar onde haviam se encontrado, mas onde haviam aprendido que família verdadeira é construída através de escolhas conscientes, amor incondicional e coragem para enfrentar qualquer obstáculo juntas. A jornada de 18 meses havia chegado ao fim, mas a família que haviam construído duraria para toda a vida. Duas pessoas completamente diferentes, unidas por um encontro fortuito e fortalecidas por desafios que testaram, mas nunca quebraram, sua ligação extraordinária. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Antônia e Yara tenha emocionado você tanto quanto nos emocionou ao contá-la. Se você se identificou com essa jornada de amor, coragem e família construída pelo coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que tocam a alma. Todos os dias compartilhamos narrativas sobre transformação, esperança e o poder dos vínculos humanos verdadeiros. Queremos saber sua opinião. O que achou da decisão de Antônia? Você faria o mesmo no lugar dela? Conte pra gente nos comentários de onde está assistindo. É sempre uma alegria saber que nossas histórias chegam a tantos corações diferentes pelo Brasil. Nos vemos amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.